Ora, estamos então em Monte Córdoba, onde o Paulo Rangel está hoje a fazer aqui uma visita ao nosso concelho e a fazer aqui campanha. Se calhar começava já por perguntar com que expectativas é que a AD parte para estas eleições, que são já no próximo domingo. Bom, naturalmente que a AD parte com grande confiança, com a ideia de que vamos ter uma maioria maior, como tem dito o Primeiro-Ministro Luís Montenegro e nosso candidato a Primeiro-Ministro de novo, porque repare, o país precisa de estabilidade. O Governo estava a fazer reformas importantes, resolveu problemas que se arrastavam há muito tempo, que o PS em 8 anos não resolveu, os professores, os polícias, os militares, oficiais de justiça, guardas prisionais, médicos, enfermeiros, bombeiros, técnicos do INEM, tantas lutas que paralisavam o país e que este Governo, mantendo um superávit, isto é, mantendo boas contas, foi capaz de resolver. E depois também, acho que há aqui progressos enormes a nível da juventude, o IRS jovem. Os jovens que estão a trabalhar, todos sentiram um alívio enorme fiscal e, portanto, têm muito mais rendimento todos os meses. Tem também uma isenção para a compra de casa do IMT e, portanto, isto ao par que se cuida também dos mais velhos. Subimos 2 vezes o complemento solidário para idosos, demos digamos, vou chamar-lhe um prémio extra nas pensões em outubro, porque havia margem orçamental para isso. As pensões todas aumentaram e, portanto, existe aqui uma atenção muito grande, seja aos mais velhos, seja aos mais jovens. E, claro, depois, enfim, todos aqueles que estão no meio e, portanto, e que são, enfim, a classe verdadeiramente trabalhadora no país, que sentiram o alívio do IRS. Programamos o alívio do IRC para aumentar o crescimento económico. Veja a situação das escolas. Nós temos 2 anos de pandemia e 2 anos de guerra civil nas escolas, em que praticamente não havia aulas, todos os dias havia paralisações, umas aqui, outras ali. Houve uma pacificação da escola. Isto para os pais, para os avós, é uma coisa decisiva. E, portanto, um governo que teve a capacidade de fazer isto tudo foi injustamente interrompido com uma campanha, enfim, nem vale a pena descrevê-la, uma campanha infame, e, portanto, os portugueses, infelizmente, foram chamados de novo às urnas e eu acho que vão dar uma grande resposta a todos aqueles que quiseram interromper o trabalho deste Governo, reforçando a maioria da AD e renovando o nosso mandato para agora sim podermos concluir as reformas a que demos início. Falou de uma instabilidade, efetivamente o país tem vivido uma instabilidade nos últimos anos, temos vários problemas estruturais em vários setores, saúde, educação. Efetivamente, o que é necessário para acabarmos com esta instabilidade? Será um governo de continuação? Sim, é preciso, no fundo, continuar a obra do governo do Primeiro-Ministro Luís Montenegro, o governo da AD, é fundamental, mas é preciso reforçar essa maioria. É preciso não dispersar votos. Aqueles que querem que o país seja estável, aqueles que querem que o crescimento económico continue, aqueles que querem que o alívio fiscal continue, que possamos reformar a saúde. Há uma notícia de hoje muito importante. Este ano, em termos de... É verdade que há encerramento de urgências, mas é menos de metade das que encerraram ano passado. Houve um progresso enorme no espaço de um ano. Isto não é dito porque há uma propaganda sempre a quer dizer o contrário, mas na verdade há aqui melhorias sensíveis. Não se pode melhorar tudo, toda a gente compreende isto. Em 11 meses não se pode mudar o país. Mas o que se fez em 11 meses, com contas justas, isto é, com o orçamento equilibrado, com superávit, não entrando em loucuras, mas reformando. Imaginem o que seria se nós tivéssemos 2 anos ou 3 no governo. Seria realmente uma transformação enorme do país. E por isso é preciso um mandato forte. É preciso dizer àqueles que, como Pedro Nuno Santos e André Ventura, o Partido Socialista e o Chega, que se uniram várias vezes para boicotar o governo e depois se uniram para deitar abaixo o governo, é preciso dizer-lhes que queremos reforçar a maioria da AD, queremos dar um mandato forte ao Primeiro-Ministro Luís Montenegro e, portanto, só dessa forma é que nós conseguimos transformar o país, melhorar a vida dos portugueses, que estava claramente a melhorar nestes 11 meses e que foi interrompida abruptamente por essa irresponsabilidade do Partido Socialista e do Chega. Já esteve hoje então na Reguenga, agora está em Monte Córdoba, mas também já tem andado em campanha por todo o distrito. Quais são as maiores preocupações que têm ouvido das pessoas e têm sentido apoio dessas pessoas? Eu tenho sentido um acolhimento e uma abertura das pessoas muito, muito grande.
que me dá esta confiança com que estou a falar. Resulta de ter feito já, enfim, dezenas de feiras, ter visitado muitos pontos relevantes do distrito. Enfim, ainda faltam alguns concelhos para visitar, mas farei isso na próxima semana, na última semana de campanha. Agora, essencialmente, o que eu vejo é que as pessoas sentem que era preciso regular a imigração e está-se a regular a imigração. Há uma mão firme na questão da imigração. As pessoas falam da segurança e perceberam que este governo apoia a segurança. Eu lembro que, quando se fez uma operação policial em Lisboa, feita como sempre se fez, Pedro Nuno Santos veio rasgar as vestes, gritar para as televisões que era o fascismo, que era isto, que era aquilo. Não, nós o que queremos é um país seguro e tranquilo, um país com ordem, e para isso a polícia tem de ter autoridade. Depois também o que vemos é que as pessoas querem um aumento dos rendimentos. Sinto isso muito nos pensionistas, sinto isso muito na classe média, e isso consegue-se aliviando os impostos, porque quando nós aliviamos impostos, todos ganham. Não só temos de aumentar o salário mínimo e o salário médio, e isto significa também aumentar as pensões mínimas e médias. Como eu digo, nós no Complemento Solidário de Idosos temos avançado muito, também no programa gratuito de medicamentos, também foi uma medida muito importante, mas precisamos também de ter alívio fiscal, porque isso dá mais rendimento às pessoas, disponível cada mês. Portanto, também senti uma preocupação grande com a situação económica, as pessoas sentem que houve melhorias, mas obviamente também percebem que é preciso, o país ainda tem que dar passos para que muita gente possa viver, digamos, com algum conforto, não apenas sempre, ainda que consiga equilibrar as suas contas, mas sempre a contar, digamos, os cêntimos e os tostões. Para se dar esse passo, para ter uma vida melhor, é preciso um governo estável, é preciso apostar no crescimento económico, não se pode ir em demagogias baratas, como aquelas que faz o Chega, que só diz mal, ou em críticas, às vezes quase pessoais, que faz Pedro Nuno Santos, quer dizer, quase críticas de novela, todos os dias fala a atacar o Primeiro-Ministro, não se compreende isto. O país precisa de pessoas que falem pela positiva, como fala Luís Montenegro, como é, enfim, eu diria, a bandeira e a marca da AD em todo este programa que está a lançar, e portanto eu acho que nós merecemos uma renovação da confiança, um reforço da confiança para uma maioria maior. Por fim, eu perguntava, a Andrea Neto já tem representado Santo Tirso na Assembleia da República, já tem uma vasta experiência na Assembleia da República. Seria importante continuar esta representação já no próximo domingo? Claro, quer dizer, repare, é muito importante, em primeiro lugar, perceber que os deputados representam o país inteiro, mas depois também representam o seu distrito e também representam os seus concelhos, evidentemente. E, portanto, para nós, que estamos aqui a fazer campanha no Distrito do Porto, que estamos a ir a todos os concelhos, que estamos a ir não apenas aos sítios onde há muita gente, mas veja, nós estamos aqui, estamos na Reguenga, estamos em Monte Córdoba, estamos próximos de todos, mesmo daqueles que não têm uma escala maciça para dar votos sem fim, porque todos os portugueses são iguais, quer os que vivem em grandes cidades, quer os que vivem em pequenas aldeias, pelo país inteiro, mas aqui no distrito também há muita diversidade, há muitos concelhos mais rurais, há concelhos industriais, há concelhos urbanos e, portanto, há todo o género, é quase um país inteiro na sua diversidade e, por isso, nós estamos aqui a dar testemunho, aqui em Santo Tirso e aqui em Monte Córdoba, de que nós estamos ao lado das populações. Quer quando tanto estamos numa grande cidade como o Porto, ou como Gaia, ou como Matosinhos, que têm uma escala bastante grande, como estamos nos concelhos, que movem a economia do país, como Santo Tirso, como Passos de Ferreira, como Lousada, tantos deles com uma grande capacidade exportadora, mas que também têm as suas pequenas vilas, as suas pequenas aldeias, os seus lugares, onde toda a gente conta. Para a AD contam todos e por isso é que nós contamos com uma representação de Santo Tirso, mas também com uma representação, digamos assim, não apenas, diria eu, das sedes dos concelhos, mas das freguesias e dos lugares mais remotos. Nós estamos ao lado de todos porque nós percebemos que a política da AD é uma política para beneficiar todos, para o bem geral do país, mas para olhar também para aquelas terras que às vezes não estão no mapa. Olha, eu fiquei a saber hoje que foi o primeiro político em campanha, numa campanha nacional, a vir a Monte Córdoba a fazer campanha. E acho que isso mostra muito daquilo que nós queremos, da mensagem que queremos passar a toda a gente em Santo Tirso. Obrigada. Pronto.